Eu vou falar sobre o livro com vocês, mas eu vou falar também sobre outras coisas com vocês, que vai ajudar vocês na produção do material de vocês. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer para vocês é: onde mora o índio? Na zona rural, na mata, no quilombo. Onde mais mora o índio? Numa vila. Numa vila, numa cidade. Tá. Amazônia. Pronto, então existem várias concepções do que é ser um indígena. Então existem indígenas que moram nas cidades, que frequentam escolas, que têm conta no banco, que têm celular, que têm carro. E tem indígenas que vivem na aldeia, que pode ser uma aldeia em uma floresta ou pode ser uma aldeia em uma cidade. Mas qual desses são mais indígenas? Os que moram na cidade ou os que moram na floresta? Na floresta. Não. Todos são indígenas. Todos são indígenas. Então a gente precisa, a primeira coisa que quando a gente pensa nos povos indígenas, é entender, primeiro, que eles são diversos. Quando eu digo que os índios são diversos, vocês entendem o quê? Pronto. Então não existe apenas um índio. Então existem indígenas que falam diversos idiomas. Uns que eram nômades, outros sedentários. Aqueles que eram nômades faziam o quê? Caçavam e não ficavam abrigavam. Oh, perfeito. Eles viviam da caça e da coleta e ficavam buscando a caça e a coleta em determinadas localidades. Em um espaço que poderia ser pequeno e um espaço que poderia ser gigante, maior que a nossa cidade. Os espaços de caça e de coleta. E existiam indígenas que eram sedentários, que viviam em cidades ou impérios. Por exemplo, os maias, os incas e os astecas. Tenochtitlan era uma cidade tão grande como o Egito e tinha uma tecnologia tão avançada quanto a tecnologia do Egito. Então os indígenas eram diversos. E esse nome índio também precisa ser ressignificado. O que significa ressignificar? Tem que ser significado. Pensado de forma distinta. Por quê? Porque o nome índio os coloca numa situação diferente do que a gente colocou aqui, de que eles eram diversos. O nome índio diz: todos esses povos distintos são iguais, são únicos, são índios. Além disso, o nome índio não foi colocado pelos indígenas neles próprios. Você fala aí, o que foi? Como é seu nome? Arthur. Isso. Ele queria ir pelas Índias, só que ele chegou no Atlântico, na América, no que a gente chama de América Espanhola, e pensou que todos aqueles povos eram indianos. Índios, perfeito. Entendi. Vocês entenderam o que ele falou? Sim. Que foi um acidente geográfico. Então esse nome que foi colocado pelo europeu, a gente precisa repensar. E no lugar de índio, chamá-los de povos indígenas ou de povos ancestrais da América. Por quê? Povos o quê? Ou povos originários, que é um outro conceito que está em uso. Então, em cada momento existiram conceitos diferentes. E o conceito de índio já está em desuso, já caiu por terra. Então eu falei para vocês que eles eram povos heterogêneos, diferentes uns dos outros, que alguns eram nômades, outros eram sedentários. Alguns viviam em aldeias, outros viviam em cidades. E alguns praticavam a poligamia e outros não praticavam a poligamia. O que significa poligamia, você sabe? Pode falar, Betinho.
é que alguns indígenas de alguns grupos, eles tinham várias famílias. E as famílias viviam, uma mesma família, algumas viviam numa mesma habitação e existiam também famílias que viviam em habitações distintas. Então, uma outra característica era o cunhadismo. Você sabe o que significa o cunhadismo? É que as famílias indígenas aumentavam por quê? Porque aldeias de um lado casavam-se com outras aldeias e aqueles grupos tornaram-se uma família extensa. Então você tem uma aldeia do litoral que se casa, as lideranças se casam com outras lideranças e aquelas duas aldeias passam a ser aldeias aliadas. E existe uma outra característica também de um certo grupo indígena chamado Tupinambá, que eles eram antropófagos. O que significa isso, vocês sabem? Comer? Comer carne, sim. Eles só faziam isso depois de vencer uma guerra para pegar, acho que a força do... A habilidade do outro. Sugar energia. Exatamente. E aí o que é que acontece? Você tira também a possibilidade de se pensar, por conta do ritual, que essa relação era a relação canibal. Porque o canibal come carne por necessidade. E os rituais antropofágicos, apesar de ter uma relação, na prática eles querem se alimentar da energia do outro. Mas nem todos os indígenas praticavam esse tipo de ritual, tá? Alguns grupos que praticavam. Então, quanto ao idioma, genericamente os indígenas do litoral falavam o tupi ou tupi-guarani, e os indígenas do sertão, entendam o sertão como uma área, não uma área desértica, né, de caatinga, de vegetação caatinga, mas qualquer área afastada do litoral, falavam um outro idioma chamado G ou Macro-G, que foi descrito pelos cronistas como uma língua travada, porque faltava-lhes algumas vogais. Já falei das características rituais, agora das características sociais. Entre os indígenas havia uma grande divisão de trabalho. Determinadas tarefas eram feitas por determinados grupos, por exemplo, a caça e a coleta eram feitas pelos homens. A agricultura praticada pelas mulheres. E quanto às guerras? Quem ia para as guerras? Mulheres ou homens? Os dois. Os dois iam para as guerras. As guerras não era apenas uma atividade masculina, tá? Era uma atividade feminina também. Bom, falando dessas características dos grupos indígenas, eu vou lhes apresentar esse grupo indígena aqui. Foi você que fez esse livro? Foi eu que fiz. Que eu trabalhei de 2015, esse livro. Eu tive que reler esse livro, porque tem muita coisa que eu já não lembrava mais. Isso diz também que eu estou ficando velho. Eu não estou sabendo o que eu falei já. Mas foi como... Hã? Tudo. Tudo eu discordo. Infelizmente. Infelizmente por quê? Porque eu não vou poder fazer um novo lançamento desse livro. Mas eu tive que fazer um outro livro para falar assim, aquele que eu fiz ali já tem data. Porque, como eu falei, os conceitos, eles são o quê? Datados. Determinados conceitos servem para um momento e para outro momento não serve mais. Para alguns esse conceito ainda está servindo. Só que eu amadureci em alguns aspectos assim, e eu acho que ele não serve para mim mais. Mas isso aí é um papo para um outro momento, que não é para vocês agora não. Mas vou apresentar esse grupo aqui. A gente já sabe o que era a nossa cidade hoje. Nesse período aqui do século XVIII. Vocês sabem o que era Itacaré? Também. Elis. Tem Mata Atlântica? Tem. Porque em todo o litoral a vegetação predominante é de Mata Atlântica. Mas esse território aqui fazia parte de qual outro território? Vocês sabiam? Qual capitania? De Ilhéus. Perfeito. Então, estamos em um território
que fazia parte de um outro território. Então, você tem Itacaré, que era uma vila que fazia parte de uma capitania, que começava lá em Belmonte. Sabe onde é Canavieiras? Já viu falar em Canavieiras? Pronto. Começava em Canavieiras e terminava lá em Nilo Peçanha. Sabe onde fica Nilo Peçanha? Depois de Camamu, aí passa Igrapiúna, Ituberá e Nilo Peçanha. Então era um território extenso, 50 léguas, 150 quilômetros de litoral por 150 quilômetros de interior. Então era muito grande. Abarca hoje 86 municípios da Bahia. É muita coisa. Então Itacaré fazia parte desse território e tinha um outro nome. Você sabe o outro nome que tinha Itacaré? Nesse período que a gente vai falar agora? Aí é o significado do nome. Mas tinha um outro nome. Vocês estão vendo meu filho aí, não estão? Pronto. Ah, tá. O nome é... Tá vendo aí, Marcão? Ah, tá. O nome era São José da Barra do Rio de Contas. São José porque a vila foi criada no dia do santo. Qual santo? São José. E Barra do Rio de Contas, por quê? Não só porque tem o Rio de Contas, porque a vila estava localizada na Barra. E o que é a Barra, você sabe? A Barra é o encontro de um rio com o mar. E qual é o rio? De Contas. E encontra com qual oceano? Atlântico. Por isso, é Barra. E esse rio, ele nasce lá, muito lá em cima. Onde é que nasce esse rio, você sabe? E percorre 600 quilômetros até chegar aqui. Você morava na Chapada? É por isso que nossos rios, quando há enchentes, eles recebem toda a vegetação ao longo desses 600 quilômetros. Porque toda a vegetação tem que chegar no Atlântico. É um casamento, né? Que nunca vai se separar, o casamento do rio com os mares. Então esse rio, ele é exógeno, porque ele deságua dentro do oceano. É uma característica dos nossos rios aqui da capitania de Ilhéus. Então a nossa vila ficava na Barra do Rio e economicamente ela se nutria de quê? O que ela funcionava? Pesca. E o que mais? Agricultura de quê? Não, muito antes do cacau. De mandioca. Então, veja, estou falando para vocês que essa vila, ela era muito importante, muito mesmo importante para o funcionamento da economia colonial. Quando vocês pensam em Salvador, durante o período colonial, vocês pensam numa produção de quê? De açúcar. E essa produção de açúcar estava atrelada a uma mão de obra. Que mão de obra? Escrava. E aí eu quero fazer uma outra pergunta para vocês. Qual é a cor dos escravos? Não. Em determinados contextos, determinados grupos foram escravizados. Então não há uma associação entre negritude e escravidão, não existe ela, tá? Então, em alguns contextos, os negros foram escravizados. Em outros contextos, os indígenas. E, por exemplo, lá na Grécia, a escravidão era feita entre os gregos. E os gregos são pessoas de pele branca. Então não há uma associação. Só que a nossa escravidão, a que mais predominou e a que mais perdurou, foi a escravidão dos povos da diáspora africana, tá? A gente precisa ressignificar também isso. Então, para Salvador funcionar enquanto um centro produtor de cana-de-açúcar, as nossas vilas da capitania de Ilhéus precisavam produzir alimentos para Salvador. E qual tipo de alimento? A farinha de mandioca. A farinha de mandioca era a base de toda e qualquer alimentação de uma mesa durante o período colonial. Tinha que ter farinha e qualquer outra coisa.
e essa farinha saía daqui. Então era uma região de economia agrária, ligada à terra, à exploração de produtos. E aqui predominou 2 tipos de escravidão. Em Salvador também. Aqui foi a escravidão africana e a escravidão indígena. Só que existia um grupo que, durante muitos anos, foi visto pelos historiadores e cronistas como um grupo que era ligado à selvageria e à destruição. Que foi o grupo que eu trabalhei nesse livro aqui. Você sabe que grupo era esse? O grupo Aimoré. Durante o século XVI tinha esse nome. E no século XVIII, esse mesmo grupo passou a se chamar Guerens. E no século XIX, esse mesmo grupo passou a se chamar Botocudos, mas era um grupo só. Então, os historiadores anteriormente a esse livro pensavam que esses grupos causaram a desarmonia financeira na capitania, a ponto de pensar que a Ilhéus tinha uma economia, eu vou usar a palavra do autor, mas eu vou explicar o que significa. Tinha uma economia acéfala, sem forma, que não estava inserida dentro do mercado internacional. Só que eu pensei, falei, não, eu vou precisar ressignificar esse conceito. Ou seja, eu vou precisar olhar para esses grupos e ressignificar a economia de Ilhéus e o funcionamento dela, apesar desse grupo. Então, o que foi que eu fiz? Eu observei que as pessoas que estavam descrevendo esses indígenas tinham interesse na descrição, que era descrever eles como selvagens para escravizá-los. E é óbvio que para você descrever um grupo que será escravizado, você precisa dizer que esse grupo está causando desarmonia, impedindo o processo colonizador, porque aí você justifica a escravidão. Repare, eu falei vamos falar das características, vamos pensar no europeu. O europeu, ele era monogâmico ou poligâmico? Tinha uma esposa ou várias? Uma. Originalmente uma. Eles moravam em casas com muitas famílias juntas ou em casas separadas? Separadas. Veja só, olha outra característica. Eles andavam com roupa ou sem roupa? Sem roupa. Com os europeus, com roupa. Olha só. Então eles chegam na América, olham para os costumes indígenas e dizem que está tudo errado. A gente precisa mudar todo o seu jeito, todo o seu conhecimento, matar os seus deuses, diga. Eles estavam querendo implantar a cultura deles, né? Exatamente. Agora, para o europeu implantar a sua cultura entre os indígenas, ele precisou usar o quê? A ameaça, a violência, as violências, porque não é só violência física, é violência psicológica, emocional, violência contra as mulheres, que se dá no seio sexual também. Então, o processo foi extremamente violento. Você não converte, você não catequiza hoje, no século XXI, como você fazia no século XVI, tá? Quem fez catequese aqui? Pronto, aí a tia lá da catequese ensinou as coisas da Bíblia para vocês tiveram um lanchinho depois e foram para casa, não foi isso? Massa. Só que lá no século XVI não era assim não. Era a conversão pela dor. E aí tem uma autora chamada Cristina Pompa, que ela fala desses processos de conversão e como isso foi nocivo para os indígenas. Pessoal, vocês lembram da pandemia? Que foi um período ruim da nossa vida, não foi? Ficávamos com medo, com máscaras, não saíamos de casa. Você sabia que o Brasil viveu uma outra pandemia nesse período aí? Pandemia de gripe, sarampo e varíola. Os indígenas morriam. Varíola é um vírus também. Porque os europeus Sim. traziam esses vírus e eles não tinham as defesas contra a vacina. Nem vacina tinha. Mas eles também não tinham medicamentos. Exatamente. E por isso muitos indígenas morreram. Muitos mesmos. E morreram de forma
de que durante o segundo século da colonização, muitas aldeias que eram descritas no século anterior passam a ser extintas. E aí os europeus, alguns europeus souberam, sacaram esse processo e passaram até a doar roupas para os indígenas contaminadas. Porque qual era o interesse? Ocupar o território, escravizar outros. Mas a gente vai voltar para aquele processo de você tem alma e você não tem alma. Vocês lembram disso, né? Pronto, então a igreja reconheceu que os indígenas têm alma. Se eles têm alma, eles podem fazer o processo de quê? Catequização. E aí os jesuítas dizem assim, ó, esse grupo aqui pode ser catequizado. E aqueles que não estão colaborando podem ser escravizados. Digam-me. Como é que eles descobriram se o indígena era desalmado? Sem alma. Sim. Está tudo no campo do conceito também. Eles, da mesma forma que eles disseram que os africanos não eram pessoas, eles disseram que os indígenas eram pessoas. Então, está tudo no campo da dominação, tá? Era que nos documentos, eles que escolhiam quem poderia ser catequizado ou não. Outra coisa, quando eu estava lendo esse livro, você mencionou outro livro, Paraíso. Algumas partes, eu também não tinha entendido muito, perguntei para a professora, aí ela respondeu que você pegou algumas partes para poder complementar na tese, para ficar mais claro no livro. Sim. Aí a gente também leu sobre esses documentos que eles descreviam os indígenas como bárbaros e também de uma autora. Eu só não lembro o que ela estava falando, eu acho que foi dessa parte mesmo. Tá, eu vou falar dela daqui a pouco. Ela é uma pessoa muito importante para mim, inclusive. Muito mesmo. Deixa eu falar só da alma, senão a gente vai se perder. Depois eu falo da Paraíso. Então a igreja diz, esse aqui vai, e aquele que não vai precisava ser justificado. E aí eu entro na tese do livro. Qual foi a justificativa? Fala assim, esses grupos em especial estão causando em Ilhéus o prejuízo da economia colonial. Não está deixando a capitania produzir o quê? Para quê? Para onde? Pronto, então quem produzia o produto, foi redundante, mas vocês vão entender. Quem produzia o produto mais rentável era Itacaré ou Salvador? Salvador. Mas a região daqui precisava produzir o alimento que serviria para matar a fome das populações escravizadas de Salvador. E tinha um grupo aqui que era resistente ao processo, que eram os grupos o quê? Guerens. Só que os guerens, ao serem resistentes, também estavam sujeitos a um mecanismo chamado de guerra justa. Você dizia, esse aqui está causando desassossego, vamos declarar guerra justa a ele. Justa por quê? Porque estava impedindo a colonização. Então o conceito foi esse, guerra justa. Agora veja se é justo. O indígena está em seu território, o europeu chega, domina, quer impor a catequese, eles não aceitam, e aí o europeu declara uma guerra justa. É justa essa guerra? Não. E aí no livro eu chamo de guerra injusta, porque o invasor não foi o indígena, não foi o indígena que saiu da América e foi para a Europa. Os indígenas receberam os europeus aqui, e se eles soubessem que seria uma tragédia a ocupação europeia na América, talvez aquela primeira embarcação que chegou em Porto Seguro, lá no 22 de abril de 1500, fosse toda aniquilada. E aí eles começam a descrever esses indígenas como selvagens, começam a escravizá-los, esses indígenas empreendem processo de resistência. E aí eu penso o seguinte com esse livro, falo, ó, eles não eram selvagens, eles não eram bárbaros, eles estavam apenas se defendendo do processo de escravização e de catequização. Só que esses grupos aqui, que viviam aqui, eles sacaram o processo de dominação colonial e eles passam a se aproximar da colonização. Então, os indígenas não mantinham apenas um tipo de política de resistência. Em alguns momentos, para eles, a aproximação com a colonização também era um mal menor e necessário. Vocês entendem o que quando eu falo um mal menor e necessário?
que não era legal, mas era menos pior. Então, ou é se aproximar, ou é lutar, que pode vencer ou pode morrer. Então, em alguns momentos, eles preferiram aproximar. Pode falar. Era, o professor Marcos também falou assim, que era menos mal você ser catequizado do que escravizado. Eu concordo. E você não concorda, não? Você preferia ser escravizado a ser catequizado? Não, porque dependeria da escolha deles. Ó, ser catequizado, você vai passar também por processos de violência. E você vai viver dentro de um aldeamento. Você vai trabalhar para o jesuíta e você não vai receber nada. Então você vai ter um trabalho compulsório. Não é isso? E se você for escravizado, você vai ser um cativo e você vai passar a ser um objeto do outro. E você pode ser vendido, por exemplo. E a única diferença de um indígena escravizado para o indígena catequizado, que estava no aldeamento, era essa. Era a possibilidade de venda que o aldeado não tinha. Porque ele era teoricamente um homem livre. Teoricamente era um homem livre, tá? Mas entre as duas situações, a menos pior ainda é a do aldeado. Por quê? Porque ele poderia ter o processo, o direito de sair, de se locomover livremente. E o escravizado não, porque ele era uma propriedade. Na mente e também no corpo, né? E aí você tem esses dois processos. Com relação a esses grupos, eu falei que eles haviam se aproximado da colonização. E ele se aproximou de um capitão chamado de José Figueira, que está lá no capítulo 3. Quem era o José Figueira? José Figueira era um bandeirante. Pessoal, vocês lembram que são bandeirantes? Alguns que já estão no 8º ano, sim. Outros que não estão, não. Deixa eu falar com meu filho aqui. Aqui foi meu pai. Quer? Fica aqui então comigo. Aí é mameluco, né? Quer ficar sentado aqui? Aqui é um cimento. Repare, o bandeirante era um português ou um homem nascido na América que poderia ser também um parente meio índio, meio português, que eles aprenderam a lidar com o sertão. Obrigado, pai. Dan, senta aqui, pai. Aqui, ó, na cadeirinha aqui, ó. Lá do seu G... Ele tem água aqui. Lá do seu G5. Senta aqui, pai, vá. Me ajuda aqui. E Daniel é fera na história indígena aqui. A gente conversa direto lá, né, pai? Em casa, sobre índio. Então, veja. E eles se aproximaram desse bandeirante, que era o José Figueira. José Figueira já entendia o funcionamento da sociedade colonial. E esses indígenas também entendiam o funcionamento. A ponto de pensarem, os laços estão estreitando. No século XVIII, a vida do indígena do século XVIII era diferente da vida do indígena do século XVI, do século XIII, do século XIV. Então, no século XVIII, essa região já havia muitas povoações da Europa. Já existiam povoações no Rio de Contas, já existia uma vila aqui, já existiam povoações em Itacarezinho. Então, os espaços de sociabilidade desses indígenas foram diminuindo. E eles pensaram, acredito eu, se eu permanecer onde eu estou, eu vou estar sujeito a qualquer momento a uma guerra, o que, pessoal? Injusta. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou me aproximar da colonização para afastar qualquer processo de guerra justa contra mim e eu vou passar a guerrear junto com o colonizador. Olha o que eu estou falando, que esse grupo guerreava junto com o colonizador outros grupos indígenas. E aqueles grupos indígenas que eram derrotados por esse grupo guerreiro junto com o colonizador viravam escravizados. O que foi isso? A manipulação das alianças que os europeus faziam. E aí eu pergunto para vocês, esses indígenas estavam sendo enganados por esse colonizador? Não, eles entenderam o processo. Falaram assim, se eu não for aliado dele, os meus filhos serão escravizados. E aí? Então eu vou me aliar para permanecer com a minha família livre. O processo era esse. Lembre que era um processo de extrema violência. De extrema violência.
E aí, Marcão, por isso que aqui nesse livro eu não concordo com ele, mas porque eu pensava esse processo como um processo de aliança entre os dois, mas eu não dimensionava o caráter da violência que eu dimensiono na tese. Na tese eu tenho um capítulo que é só sobre violência, sobre, olha, trovoadona, sobre as violências. Então é esse processo aí que eu não concordo com esse livro, mas ele é legal para algumas pessoas ainda. Por exemplo, lá para o Rio de Janeiro isso cabe. O pessoal pensa assim a história indígena, mas eu não penso mais assim. Eu penso nesses processos múltiplos de violência. E para isso eu uso um autor chamado de Han Langfo, que ele pensa nesses diversos processos de violência. Mas vamos nos ater aqui ainda. Então esses grupos se aliaram ao colonizador, só que em determinado momento, esse capitão José Figueira, ele se desentende com outros capitães da colonização. E ele é preso. E esses indígenas novamente deixaram de ser aliados e passaram a ser grupos que poderiam estar sujeitos ao quê? À guerra justa. Então o que é que eles fizeram? Eles pensaram estrategicamente, novamente, por isso tem o nome de protagonismo indígena, e buscaram agora a aliança com uma outra instituição, também muito forte do período, que os iriam proteger da escravidão. Qual foi essa instituição? A igreja. E eles pedem para ser aldeados, mas eles não são aldeados perto dessa igreja, eles são aldeados em uma outra igreja que tinha no caminho de Itacaré para Taboquinhas, num local chamado de Aldeia. Perto de Taboquinhas tem um local que você entra, que o nome é Aldeia. É Aldeia por quê? Porque lá foi edificado o aldeamento de Nossa Senhora dos Remédios dos Índios Guerens. Ok, meu pai? Anos. O que te fez criar o livro? O que foi a mesma coisa que eu falei para ela. Por quê? Porque tinha muita gente que estava falando da nossa região já. E eu falei, não, vou ter que falar de Itacaré, porque eu sou de Itacaré. Senão outra pessoa vai falar, eu não vou falar, entendeu? Eu pensei o seguinte, eu me incomodo quando eu vejo um historiador de fora da Bahia falando da Bahia. Aquilo me incomoda, eu falo não. E da minha cidade me incomoda mais ainda. Eu falei, então eu vou escrever sobre minha cidade logo, para outros não escrever. Então quem quiser escrever vai ter que citar uma pessoa da cidade, porque se a gente quer ser universal, o Tolstói diz isso, a gente tem que falar da nossa aldeia. E a minha aldeia é aqui, na cidade. Então, por isso que veio a minha inspiração. Mas não fiquei rico não, diga, Cláudio. De repente, se fazer outro livro falando não escrevendo a parte que você não estudou, como você primeiro? Pai, peraí, pai. Eu tenho outro livro, ele está saindo pela mesma editora, pela Editos. Só que demora um bocado. Por quê? Porque eu preciso esperar o tempo da editora. E fazer livro no Brasil hoje é difícil. Porque você faz um livro. Por exemplo, o livro é 500 exemplares, custa R$8.000 hoje, porque o livro é grosso. Aí você vai lançar, vai fazer o primeiro lançamento, vai vender alguns. Aí vai ficar com um bocado de livro na sua casa. E livro ele envelhece, papel envelhece. Aí para o próximo lançamento não vai ficar legal. Por quê? Porque aquele papel vai estar velho já. Então eu prefiro fazer por uma editora como a Editos, por exemplo, que ela que armazena, ela que cuida, ela que bota no ar-condicionado certinho para o livro não ficar amarelado. E aí eu vou fazer por isso, está no tempo dela, a produção, e aí o outro livro é uma versão atualizada desse aí. Só vende na editora. O processo é esse. Eu produzi, eu não ganho nada, porque quem ganha é a editora. Hã? Como que você escreveu esse livro? Como eu escrevi? Pensando, fui lá na Universidade Federal da Bahia, aprendi com a Paraíso que vocês perguntaram. Agora o momento é oportuno para falar. Paraíso, ela é Maria Paraíso. Ela foi que me ajudou a escrever esse livro, ela me orientou a escrever esse livro. E ela, na semana passada, a gente lançou um outro livro lá, que eu vou trazer para a biblioteca daqui,
que foi História dos Índios na Bahia, que eu escrevi um capítulo do livro lá, que foi em homenagem a ela, porque ela já tem 82 anos. Ela já é uma senhorinha muito fofinha, muito inteligente, e ela inspira outras pessoas a escreverem o livro também. Diga, homem. Você teve demora muito para você criar esse livro ou pouco tempo? 2 anos. Foi Yuri. Você leu os livros para criar esse livro aí? Se eu li outros livros, eu li um bocadão de livro para criar esse aí. Aí todos os livros que estão aqui no fundo, ó, as chamadas referências, foram os livros que eu li. Aqui. Essas páginas aqui, ó, foram só de livros que eu li para escrever esse livro aqui. Um bocadão mesmo. Diga. Você pretende fazer muito mais livros? Muito mais não. Eu pretendo ir muito mais para a praia. Porque, veja, a produção de um livro... Peraí, Dan, rapidinho. A produção de um livro é um processo que é demorado. Então, para você, por exemplo, escrever um livro, você tem que deixar de ir para a praia, você tem que deixar de ficar com seu filho, você tem que deixar de assistir televisão. Por quê? Porque a produção acadêmica ela é custosa, demorada. E incomoda também. Eu já estou incomodado, estou de saco cheio. Eu tenho 15 anos fazendo isso já. Eu já não quero mais fazer isso. Diga. Maria Aparecida começou porque em algumas páginas tem tipo assim, Paraíso, página 18, capítulo 20. Aí seria uma pessoa única. Paraíso ela é uma ideia. Ela não é só um livro não, nem uma pessoa, ela é uma ideia. Maria Paraíso é uma mulher que foi a primeira mulher da Bahia a trabalhar com história indígena. Quando as pessoas... Pai, bate mais não, pai. Quando as pessoas falavam que não era possível escrever história indígena, Paraíso falou, é possível sim. Inclusive, a atuação dela não é só uma atuação da academia. Ela atua também de forma política. De que forma? Ajudando aos grupos indígenas a reconhecer o seu direito ao território. Você sabia que Paraíso foi ameaçada de morte diversas vezes na Bahia? Sabe por quê? Porque ela ajudava os indígenas a dizer assim, ó, aquele território é seu. Aquele território não é do fazendeiro. Então, em diversas regiões da Bahia, os fazendeiros se incomodando com a atuação dela, ameaçaram ela de morte. E ela não pode sair de Salvador para essa região aqui sem ter uma escolta. Porque ela foi ameaçada aqui na região de Pau-Brasil e ela teme pela vida dela, né? Então, quando ela vem para aqui, tem que vir uma série de pessoas observando os passos das pessoas que estão próximas a ela, por conta disso. Então, por isso que eu falei que ela é uma pessoa e ela também é uma ideia, é uma fonte de inspiração. Tá? Vamos finalizar, né? Agradecer ao professor Rafael por essa oportunidade de transmitir esse conhecimento, né, da nossa história aqui para a Escola João Gomes de Sá. E aproveitar a oportunidade de convidar Rafael, que futuramente teremos a nossa Feira do Livro. Venham. Né? Histórias e Memórias de Itacaré. E o 8º ano vai estar com um standzinho falando da sua obra. Qual é o dia, Cris? Divulgando a sua obra. Então, a sua 11 de participação maio. é muito importante por ter um escritor raiz, um escritor local, um escritor que é nosso e que conta a nossa história. Então, desde já, agradecemos a participação. Muito obrigada. Eu vou pedir a vocês uma foto com o professor, né, e historiador e escritor.